Tomai, portanto, o talento dele, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Opa, me chamo Michel e venho te perguntar quais são os talentos que você tem. Para que você está usando? Você está usando? E sim, você pelo menos tem um talento. E hoje eu quero falar exatamente para você, que tem apenas um talento ou quase nenhum talento. Você até menospreza, fala, pô, é um talento tão, digamos, inútil, que eu não vou utilizar na minha vida profissional ou pessoal. E mesmo que eu quisesse, não tem como eu usar na minha vida profissional, porque eu estou seguindo outro ramo, enfim, e não tem como eu colocar. Mas eu te digo, todo talento é válido, todo talento tem um propósito, porque Deus ele tem um propósito para ti. Então pega seu café e me deixe explicar. Todo mundo tem um talento, o mínimo que seja. Tá bom esse aqui. Seja desenhar, seja pintar, seja cantar, ou algo, digamos, igual o nerd da sala, que ele sabia matemática muito bem, ele era muito bom de português, ou ele era exemplar em alguma coisa. Então ele já tem algo especial, mas os talentos não se aplicam somente a uma coisa. Digamos, uma pessoa ela é boa em desenhar, em criar um desenho, ou criar uma sketch, ou criar algo mais para cinema, entende? Há pessoas que conseguem criar mais, tipo arquitetura, entende? Vai escalonando. Por quê? Eu sou bom em desenhar. Mas você é só bom em desenhar? Ou você é bom em criar? Você é bom em imaginar algo e colocar aquilo realmente no papel e fazer com que ele saia do papel? Porque, digamos, daí você vai pegar uma pessoa que ela é boa em criar, ela é boa em criar, só que ela cria uma empresa. Pô, criação, uma empresa muito boa, sei lá, uma startup, o Uber, por exemplo. Pô, startup, pá! Olha como que nós estamos aí, entende? Ele criou algo, entende? Ele criou algo que as pessoas necessitavam. É criação do mesmo jeito. Na parábola dos talentos, diz que o Senhor deu cada um o talento às suas habilidades. Então, digamos, eu posso ter só um talento, mas eu tenho o talento da criação. Com o tempo, eu fui criando e conseguindo também ter outro talento, o talento da comunicação. Talvez esse empresário que criou essa empresa, essa baita empresa, ele foi tendo outros talentos ou já tinha outros talentos, entende? Então ele era bom de criação. Ele conseguiu com a comunicação fazer com que a criação dele fosse vendida para outros. E vendendo partes da empresa, ele conseguiu alavancar essa empresa. Com o quê? Com talento de comunicação, com talento de negócio, saber de matemática, saber de todas essas coisas, entende? Então, tipo, essa pessoa, ela tinha 2 talentos, ou ela tinha um só e ela multiplicou esse outro talento, como na parábola. Mas eu não quero só ficar na parábola. Vamos para Êxodo 35:30. E Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri e o filho de Ur, da tribo de Judá. Ele o encheu com o Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento, em conhecimento, em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze e tal. Aqui, nada mais é que Bezalel, ele foi cheio do Espírito de Deus com esses dons, talentos, para a construção do tabernáculo, para a obra de Deus. Então não foi à toa. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa de criar. Eu sempre, desde pequeno, era uma pessoa muito fértil. Eu era aquela criança que até meus 14 anos eu brincava de carrinho. Então eu imaginava história, eu criava história de carrinho capotando, brincava de bonequinho. Aos 14 anos eu ainda tinha uma mente muito fértil, entende? De criança. E eu sempre fui de inventar moda. Logo depois, na minha adolescência, eu comecei a desenhar, fazer uns desenhos muito doidos. Realmente saí da caixota, sabe? O pessoal fala, esse é um desenho bonito, esse não é um desenho bonito. Eu meio que tava nem aí e criava, entende? Eu sempre fui muito da criação. E mais tarde eu também tentei alguma coisa como exatas. Eu tentei ser técnico em mecânica no Senai. Eu vou te falar, eu dava tudo de mim. Eu não chegava ao pé daqueles que já tinha,
sabe, aquela sabedoria em matemática, essa aptidão. E eu dava tudo de mim realmente. E não deu certo, eu fiz até o segundo módulo, mas eu não terminei aí. Eu não terminei porque eu esgotei, porque eu não quis mais. Porque aconteceu uma coisa na minha vida que mudou ela. Hoje eu trabalho com vídeos, edição de vídeos, focar no vídeo, mas antes do vídeo eu encontrei a fotografia, onde ela mudou um pouquinho o meu jeito de ver o meu talento de criação. Hoje eu trabalho com edição de vídeo, principalmente edição de vídeo, mas eu sou muito criativo na parte de filmar também. E aí eu vou te falar, eu encontrei onde eu posso ser útil com o meu talento. Mas antes de eu realmente encontrar minha utilidade nesse talento, eu tentei outros talentos, ou encontrar outros talentos, sem multiplicar o meu talento de fato. Meu talento inicial, criação. O único local onde eu me via com coisa assim, isso daí é interessante, eu posso dar certo nessa área. Entende? Mas nunca tentei. Até eu chegar aonde eu estou hoje, eu fui garçom. Eu trabalhava no Burger King, eu era muito bom em fazer, entende? Mas eu era péssimo em comunicação. Mas quando eu tive que atender clientes, ali eu tive que desenvolver a minha habilidade de comunicação, sem a criação, entende? Porém, a criação foi essencial para mim, porque eu sempre estive criando. Enquanto eu estava atendendo clientes no restaurante, ganhando meu dinheiro, eu estava exercendo a minha criação por fora, com fotografia, com vídeos. Aí eu já editava, mas era para mim. E na criação de desenhos, tudo mais. Eu sempre tive uma mente muito fértil. Nessa parte era o meu escape, mas no meu escape estava minha felicidade. Mas era o talento inicial que eu tinha. Então, depois de muito tempo, eu realmente consegui trabalhar na área de criação. E isso expandiu o meu olhar por uma criação profissional, do qual que é cinema e tudo mais. E essa escala, ela aumentou. Mas ela aumentou também a minha falta de paciência, porque agora eu trabalho, agora eu tenho uma questão profissional. Agora algumas questões elas são mais didáticas, elas são mais diretas. Então eu parei de criar e eu comecei a copiar. O meu cliente queria isso, eu entregava aquilo. E a minha questão de comunicação, igual eu estou me comunicando com você aqui, eu não tinha mais, porque eu comecei a trabalhar diretamente da minha casa. E como que eu poderia me comunicar? Como que eu poderia trocar ideias, enfim, falar a comunicação de fato? Então isso tudo foi se esquecendo, isso foi ficando tudo, sabe? Assentado. E quando nós não exercemos o que temos, até o que temos perdemos. Digamos, uma pessoa musculosa, se essa pessoa parar de treinar, ela vai perder não só aquela musculatura, mas vai perder todo o que ela já tem, porque ela vai definhar. Quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu lembrei de uma frase lá atrás do Joel J. Tipo, nem sei, acho que é 2019, eu acho, 2020 por aí. Que ele falou que nós devemos focar nos nossos pontos forte e concentrar neles, porque se nós se concentrar no ponto fraco, o máximo que nós vamos ter é um ponto medíocre. O que é um ponto medíocre? Um ponto médio. Ele não vai subir, não vai escalonar, entende? No máximo ele vai ser médio, porque é um ponto fraco. Agora, se eu focar no meu ponto forte, que é de criação, eu começo a escalonar esse ponto, aonde eu vou ter estabilidade, talvez financeira, ou estabilidade de criação. Eu posso focar também no ponto... posso trazer o ponto fraco junto. Agora, minha comunicação não é o meu ponto principal, mas é o meu ponto médio. Lembra lá atrás que eu falei daquele cara que ele tinha o talento de criação, mas em vez de ele só ficar na parte de, digamos, desenhos, pinturas ali, ele começou a criar algo muito maior, digamos, uma empresa. Porque ele conseguiu criar uma empresa e outras pessoas talvez não, né? Desmerecendo nenhum pintor, nenhum artista plástico, nada disso. É que uma empresa, ela engloba muito outras coisas como pessoas. Então por isso que eu tô falando que é maior. Ele era como aquele servo que tinha apenas um talento. Só que em vez de ele guardar e esconder com medo de perder, ele colocou aquele talento para jogo, ele investiu naquele talento. Então, em vez de só ele ter o talento de criação, ele também começou a multiplicar o talento de criação dele, sem medo, ou até mesmo com medo, e começou a jogar ele em outras questões, como comunicação, como ter um network. Então, a comunicação dele foi desenvolvendo também. E assim ele conseguiu ter
Não só o talento de criação, mas o talento de comunicação também, ou do mercado financeiro, quem sabe. São vários talentos que nós possamos ter, mas eu falei que um engloba muito mais do que nós pensamos. Às vezes nós só ficamos na parte criativa e não vê o outro lado. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos, ele entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que receberá 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebeu 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que receberá 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então, chegando o que receberá 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos, além desses. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o teu. No caso, ele entregou o talento. O seu senhor respondeu: Servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado ao meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, terei recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, será tomado até o que tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas vocês prestaram atenção? É dito que o Senhor vem prestar contas. E outra coisa, também é dito que o Senhor emprestou os talentos. Deu, emprestou, ele veio prestar contas, pedir novamente esses talentos. É para ele e por ele toda honra e glória dada ao Senhor Jesus Cristo. Então, se eu estou aqui, para que servem meus talentos? Quando Davi, Salomão, José tiveram a sua glória, eles sempre davam a glória a Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Então, toda a glória que nós obtemos aqui com os talentos é para o Senhor, não é para nós. Se Deus nos deu os talentos, é para a obra dele, não para a nossa. Entendem? Porque o que adianta ganhar vida na terra e não no céu? Não que obra vá te salvar, mas cada um vai ter seu galardão. E nós seja como Bezalel, que foi cheio do Espírito de Deus e fez a obra de Deus. E não para ele, mas sim para Deus. E outra coisa mais incrível que eu não falei sobre Bezalel, também foi dado a ele um coração que ele pudesse ensinar os outros. Então o que normalmente tem no coração que é ensinável? Ele tinha muita paciência, muita mansidão, entende? Para ensinar os outros. Porque não adianta ficar algo só comigo, não adianta eu só ter um talento, eu ter o meu talento e não ajudar outras pessoas. Lembra do verdadeiro evangelho? O evangelho não é sobre nós, é sobre ele. Talvez você tenha um talento, mas você está focando nas coisas erradas. Você está vendo de um mundo errado. Os talentos principais foi dados por Deus para a obra dele, não a nossa. Se você tem medo de utilizar seus talentos, você deve olhar para o Evangelho, deve olhar para a Palavra de Deus e entender o que é Deus e como colocar isso perante Deus. Mas eu não quero que você utilize seu talento só por medo do pranto e ranger de dentes, mas que você chegue no final da sua vida e o Senhor fale:
servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Entende? E Deus, ele é justo com a sua palavra. Então, no final, cada um vai ter a sua recompensa devida. Não perca o seu único talento por medo de investir nele, ou senão você vai perder tudo. Invista no seu talento e você ganhará tudo. Porque viver é Cristo, morrer é lucro. E nós não vivemos para esse mundo, mas sim para a glória e honra dele. Eu já estou botando o meu em prática, porque vocês não sabem o medo que eu estou de fazer esse vídeo aqui. Mas, como eu disse, é pela honra e glória dele. Amém.